Olá pessoal, a gente hoje vai corrigir as questões sobre Teorema de Pitágoras. Na primeira questão a gente diz, em cada triângulo retângulo a seguir, determine a medida x. Veja que a medida x que ele está precisando na letra A, na primeira figura, é justamente a medida da hipotenusa, certo? Então, usando o Teorema de Pitágoras, a gente tem hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos, onde aqui o x é a minha hipotenusa, então ele vem para o lugar do A. Resolvendo, eu vou obter que x ao quadrado é igual a 255, tiro a raiz quadrada do número e obtenho o valor 15. Na letra B eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou analisar que a hipotenusa aqui é o 17. A hipotenusa sempre é o maior lado, então a hipotenusa é 17. Então, o que é que vai mudar? Veja que 17 vem para o lugar do A, que é a hipotenusa. Resolvo da mesma forma. Aqui eu tenho que mudar o lado desse número, então se ele está somando, ele passa diminuindo. Eu fico com 64. Em seguida, tiro a raiz quadrada, então eu vou obter 8 decímetros. Na letra C, veja que novamente eu tenho o valor da diagonal da hipotenusa e eu não tenho o valor de um dos catetos. Então, eu vou resolver semelhantemente a minha letra B. Então, eu boto o valor da hipotenusa, substituo o valor do cateto por x. Quando mudo o lado, vai com o sinal negativo, tira a raiz quadrada, ok? Na nossa questão de número 2, diz o seguinte, sem realizar medições de ângulos, determine em quais dos itens a seguir a figura representa um triângulo retângulo. Então, o que é que a gente vai pensar? A gente vai pensar o seguinte, se é para ser um triângulo retângulo, então ele deve obedecer o Teorema de Pitágoras, que diz o quê? Que a hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, certo? Então, na primeira figura, a gente tem como hipotenusa, possível hipotenusa seria 10, que é o maior lado. Então, eu vou resolver utilizando essas medidas. 10 ao quadrado deve ser igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Resolvendo esse cálculo, eu encontro realmente que a igualdade é verdadeira. Então, eu posso dizer que ele é um triângulo retângulo. Da mesma forma, eu vou fazer na letra B. Letra B, minha possível hipotenusa seria 12. Então, 12 ao quadrado, vou fazer esse cálculo. Eu vejo que no fim das contas ele não tem uma igualdade verdadeira. Então, eu posso dizer que ele não é um triângulo retângulo. Na minha letra C, minha possível hipotenusa é 8, ok? Então, novamente, eu coloco os valores, né, referentes aos lados, ao quadrado, faço o valor. Aqui ficaram dois valores, porque aqui eu fiz na calculadora comum, aqui eu fiz na calculadora do celular. Então, na calculadora do celular, realmente vai dar uma igualdade, ok? Então, eu posso dizer que ele é um triângulo retângulo. Agora, aqui na nossa questão de número 3, ele diz o seguinte, observe a seguinte afirmativa. Um quadrado cujo lado mede A tem medida de sua diagonal igual a A raiz de 2. Então, isso é uma afirmação. Aí ele diz o seguinte, no caderno desenhe um quadrado cuja medida do lado seja representada por A e trace sua diagonal. Depois utilize o Teorema de Pitágoras e mostre a validade da afirmativa anterior. Então, vou fazer o que ele está pedindo. Ele pediu o quê? Para eu desenhar um quadrado cujo lado seja A, ok? Então, vou desenhar a diagonal. E ele quer que essa diagonal, posso chamar ela de D aqui, essa diagonal, e ele quer que ele está afirmando que essa medida vale a raiz de 2. Então, pelo Teorema de Pitágoras, a gente teria que a raiz de 2 ao quadrado daria A ao quadrado mais A ao quadrado, que resolvendo a potência no primeiro membro, eu vou ter A ao quadrado vezes a raiz de 4. Somando o segundo membro, eu vou ter 2A ao quadrado. Aqui, tirando a raiz quadrada, eu vou ter A ao quadrado vezes 2, que nada mais é do que 2A ao quadrado. Então, ó, eu vou ter uma igualdade verdadeira.
Na nossa questão 4, ele diz o seguinte: as medidas das diagonais de cada figura a seguir, ele quer que a gente calcule. Na primeira figura, a gente tem um quadrado, cujos lados são 3. Então, eu fiz o quê? Eu reproduzi esse quadrado e tracei a diagonal. Ele quer saber essa medida dessa diagonal. A gente observa que a gente tem 2 triângulos retângulos. Então, a gente usando o teorema de Pitágoras, podemos calcular o valor dessa diagonal. Então, de acordo com o teorema de Pitágoras, eu teria que a diagonal seria o maior lado do triângulo, então seria a hipotenusa. Substituo os valores e encontro no final das contas que o resultado da diagonal é 3 raiz de 2, ou se eu tirar a raiz quadrada mesmo na calculadora, eu vou ter 4,2. Se eu usar a explicação dada na questão 3, ele já diz direto que a diagonal de uma figura é a medida do lado dela vezes a raiz de 2. Então, eu tenho que a diagonal vai ser 3 raiz de 2, diretamente. Na nossa letra B, a gente tem um retângulo, cujos lados são 4 e 2 centímetros. Então, novamente, eu traço a diagonal, uso o teorema de Pitágoras, porque eu vou ter outro triângulo retângulo. Diagonal é a hipotenusa, e eu obtenho a raiz quadrada de 2 raiz de 5 ou 4,47, calculando na calculadora. Por último, ele traz a questão 5, onde ele fala aqui de um problema, né? Que diz o seguinte: uma escada de 10 cúbitos, que seria uma medida, está com seus pés a 6 cúbitos da parede. Que distância a escada alcança? Então, eu vou representar. Ele diz: sabendo que cúbitos era uma unidade de medida de comprimento utilizada pelos egípcios, represente esse problema no caderno por meio de um desenho e resolvam. Então, eu fiz aqui o desenho, né? A gente tem uma escada. Essa escada tem 10 cúbitos e ela está a uma distância de 6 cúbitos da parede. Ele quer saber qual é a distância que essa escada alcança. Veja que dá para a gente fazer o teorema de Pitágoras aqui, porque eu tenho um triângulo retângulo. Então, eu tenho 10 no lugar da hipotenusa, substituo os valores, 10, x e 6, encontro as potências. Quem está positivo passa negativo, tira aqui a raiz quadrada no final e eu encontro 8 cúbitos. Então, essa distância aqui seria de 8 cúbitos. A nossa letra B não é necessário fazer, tá bom? Então, até a próxima. Espero que vocês tenham entendido e bons estudos.